Parte 1. Introdução geral e fundamento da administração de materiais. A administração de materiais está inserida no contexto mais amplo da gestão de recursos organizacionais. A gestão de recursos é uma das funções centrais da administração porque toda organização, pública ou privada, depende da correta alocação de recursos para atingir seus objetivos. Alocar corretamente significa colocar o recurso certo, no lugar certo e no momento certo, com o melhor aproveitamento possível e com o menor desperdício. É fundamental compreender que o conceito de recurso não se limita a materiais. Recursos abrangem pessoas, dinheiro, conhecimento, tecnologia, bens físicos e patrimônio. A lógica que orienta a administração de materiais é a busca permanente pela eficiência, entendida como a capacidade de utilizar bem os recursos disponíveis, evitando desperdícios, perdas e gastos desnecessários. Em provas de concurso, sempre que o enunciado relacionar a administração de materiais a expressões como melhor aproveitamento, uso racional, redução de desperdício, minimização de custos e atendimento adequado das demandas, a tendência é que a afirmação esteja correta. A eficiência na gestão de materiais é relevante tanto no setor privado quanto no setor público. Embora o setor público não tenha o lucro como finalidade, ele deve buscar economicidade, racionalidade e qualidade no uso dos recursos públicos, evitando desperdícios e maximizando o benefício entregue à sociedade. Conceito de recursos e fatores de produção. Recurso é tudo aquilo que gera ou tem capacidade de gerar riqueza ou valor para a organização. Na linguagem da administração, os recursos também são chamados de fatores de produção. Para fins didáticos e para provas, é essencial memorizar os 5 grandes grupos de recursos organizacionais. Recursos humanos correspondem às pessoas, suas competências, habilidades, conhecimentos e atitudes. Trata-se do capital humano e intelectual da organização. Recursos financeiros correspondem ao capital disponível, ao dinheiro e à capacidade financeira da organização, que permite adquirir outros recursos e sustentar suas atividades. Recursos tecnológicos correspondem ao conjunto de conhecimentos, métodos, tecnologias, máquinas, equipamentos, sistemas e patentes que possibilitam a produção de bens e serviços. Organizações tecnologicamente defasadas perdem competitividade rapidamente. Recursos materiais correspondem aos elementos físicos utilizados na produção de bens e na prestação de serviços que possuem caráter não permanente. São consumidos, transformados ou incorporados ao produto final. Exemplos incluem matéria-prima, insumos, componentes, materiais de consumo e materiais intermediários. Recursos patrimoniais correspondem ao conjunto de bens, valores, direitos e obrigações com valor econômico que possuem caráter permanente e são utilizados para gerar riqueza ou viabilizar a atividade organizacional. Incluem instalações, móveis, veículos, máquinas. Equipamentos. A principal diferença cobrada em prova é que materiais são não permanentes e patrimônio é permanente. Essa distinção é recorrente em questões objetivas. Quando a banca pergunta o que diferencia recurso material de recurso patrimonial, a resposta correta está relacionada ao caráter de permanência. Materiais são consumidos ou transformados ao longo do tempo. Bens patrimoniais permanecem e compõem a estrutura da organização. Administração de materiais como área de gestão. A administração de materiais pode ser compreendida como conjunto de atividades responsáveis pela gestão do fluxo de materiais ao longo de toda a cadeia produtiva. Algumas bancas utilizam expressões equivalentes, como gestão da cadeia de suprimentos, cadeia de valor ou logística. Em provas, essas expressões muitas vezes aparecem como sinônimos parciais, e o candidato deve reconhecer que todas estão relacionadas ao mesmo fenômeno: o gerenciamento integrado dos fluxos de materiais, informações e recursos ao longo do processo produtivo. Segundo definição clássica, administração de materiais é o conjunto de atividades destinadas a suprir as diversas unidades da organização com os materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. Esse suprimento deve ocorrer com regularidade, qualidade e racionalidade de custos. O ciclo produtivo e o fluxo de materiais. A administração de materiais atua ao longo de todo o ciclo produtivo.
Esse ciclo pode ser compreendido como uma sequência lógica de etapas que começa na identificação da demanda e termina na entrega do produto ou serviço ao cliente final. O fluxo típico envolve identificação da necessidade, identificação e seleção de fornecedores, compra, transporte e recebimento, armazenagem, movimentação interna, transformação ou produção, estocagem do produto acabado, expedição e distribuição ou entrega ao cliente final. Outra forma clássica de representar esse ciclo, muito cobrada em prova, é a divisão em 3 grandes fases. Primeira fase chamada de suprimento físico, na qual as matérias-primas fluem dos fornecedores para a empresa. Segunda fase chamada de produção, na qual ocorre a transformação dos materiais em produtos ou serviços. Terceira fase chamada de distribuição física, na qual os produtos acabados fluem da empresa até os clientes finais. Independentemente da forma de representação, o princípio essencial é que os materiais devem estar disponíveis na quantidade correta, no local correto e no momento correto, sempre buscando o menor custo possível e o maior nível de eficiência. A atuação da administração de materiais não se restringe à indústria. Ela ocorre também no setor primário, como agricultura e extrativismo, onde há gestão de sementes, insumos, equipamentos e combustíveis, e no setor de serviços, como hospitais, escolas, órgãos públicos e empresas de tecnologia, onde há gestão de materiais de consumo, medicamentos, equipamentos e suprimentos diversos. Administração de materiais como processo gerencial. A administração de materiais envolve planejamento, coordenação, direção e controle das atividades ligadas à aquisição e ao uso dos materiais desde o momento da concepção da necessidade até o consumo final. Trata-se de uma aplicação direta do ciclo gerencial de planejar, executar, controlar e agir, amplamente conhecido na administração. Essa visão reforça que a administração de materiais não é apenas comprar ou armazenar. Trata-se de uma função estratégica, integrada e contínua, que exige visão sistêmica e capacidade de tomada de decisão baseada em dados e planejamento. Objetivos centrais da administração de materiais. O objetivo maior da administração de materiais é maximizar a utilização dos recursos materiais da organização. Isso significa utilizar os materiais com racionalidade, sem desperdícios, sem perdas e sem gastos desnecessários, garantindo ao mesmo tempo que a operação não seja prejudicada. Outro objetivo essencial é garantir um nível adequado de serviço aos usuários dos materiais, normalmente os clientes internos como produção, setores administrativos, unidades operacionais ou áreas finalísticas. Esse nível de serviço está relacionado ao atendimento das solicitações de materiais na quantidade, no prazo, no local e na qualidade corretos. Os 4 pilares mais cobrados em prova, associados ao conceito clássico de administração de materiais, são quantidade correta, local correto, tempo correto e qualidade correta. Quantidade correta significa que não pode haver falta de material, pois isso paralisa a operação, nem excesso de material, pois isso gera custos desnecessários de capital parado, armazenagem, seguro, controle e risco de perdas. Local correto significa que o material deve estar disponível onde será utilizado. Materiais longe do ponto de consumo geram aumento de custos de transporte interno, atrasos e ineficiência operacional. Tempo correto significa que o material deve estar disponível no momento em que é necessário. Entregar depois do momento adequado pode gerar paralisação de atividades e prejuízos operacionais. Qualidade correta significa que o material deve atender às especificações técnicas e às necessidades do processo. Não basta entregar no prazo e na quantidade se o material não serve ao propósito produtivo ou ao serviço prestado. Além desses elementos, outros objetivos frequentemente cobrados em prova incluem preço correto, continuidade no fornecimento, registros confiáveis e minimização dos custos totais. Preço correto significa que a organização não deve pagar qualquer valor pelo material, mas sim buscar preços compatíveis com o mercado e com o valor contratado. Continuidade no fornecimento significa manter relações estáveis e confiáveis com fornecedores, evitando rupturas que comprometam o ciclo produtivo. Registros confiáveis significam manter controles contábeis, financeiros e operacionais adequados, permitindo auditoria,
rastreabilidade e gestão eficiente. Minimização de custos significa buscar redução de custos em todas as etapas, incluindo aquisição, transporte, armazenagem, movimentação, estocagem e perdas, sendo o custo de materiais frequentemente um dos maiores componentes do custo total das organizações. Atribuições da área de administração de materiais. Para alcançar seus objetivos, a área de materiais desempenha diversas atribuições interligadas. Planejamento e previsão da demanda de materiais consistem em estimar quanto de cada material será necessário em determinado período. Sem planejamento não há como estruturar compras, estoques e produção de forma eficiente. Avaliação e seleção de fornecedores consistem em identificar fornecedores capazes de atender aos requisitos de qualidade, prazo, confiabilidade e preço. Em alguns casos, envolve o desenvolvimento de fornecedores estratégicos. Definição de níveis mínimos de estoque e sistemas de reposição consiste em estabelecer limites que evitem tanto a falta quanto o excesso de materiais, criando mecanismos que indiquem o momento correto para novas compras. Realização de compras envolve executar os processos de aquisição de materiais conforme planejamento e necessidades identificadas. Definição de sistemas de estocagem envolve decidir onde e como os materiais serão armazenados, considerando volume, frequência de uso, custo e características físicas. Implantação de sistemas de identificação, descrição e classificação de materiais permite evitar erros, facilitar o controle e melhorar a organização dos estoques. Supervisão dos almoxarifados envolve acompanhar continuamente as operações de recebimento, guarda, movimentação e distribuição de materiais. Controle e administração de estoques envolvem acompanhar níveis de estoque, consumo, reposição e desempenho, sempre buscando eficiência e continuidade operacional. Gestão do transporte de materiais envolve o planejamento e a otimização do deslocamento de materiais dentro e fora da organização. Gestão integrada da cadeia de suprimentos envolve coordenar todas essas atividades de forma sistêmica, desde os fornecedores dos fornecedores até o cliente final, incluindo fluxos de materiais, informações e recursos financeiros. Principais atividades estruturadas da área de materiais. A literatura e as bancas costumam agrupar as atividades da administração de materiais em 3 grandes blocos, que aparecem com frequência em provas. Gestão de estoques envolve prever consumo, definir políticas de estoque, controlar níveis de materiais e garantir atendimento das demandas com o menor custo possível. Gestão de compras envolve atender às requisições de aquisição de materiais e executar as compras conforme planejamento e políticas definidas. Gestão dos centros de distribuição envolve o controle físico dos materiais, incluindo o recebimento, armazenagem, movimentação e fornecimento aos usuários internos. Essas 3 áreas são interdependentes e formam o núcleo operacional da administração de materiais. Encerramento da parte 1. Nesta primeira parte foram apresentados os fundamentos conceituais da administração de materiais, suas bases teóricas, seus objetivos centrais e suas atribuições principais, todos conteúdos recorrentes em provas das bancas FGV e FEPESE. A próxima parte aprofundará a integração da área de materiais com as demais áreas da organização, os modelos de centralização e descentralização e os impactos dessas escolhas na gestão. Parte 2. Integração da administração de materiais com as demais áreas da organização. A administração de materiais não pode ser compreendida como uma área isolada. Ela está diretamente conectada a praticamente todas as áreas da organização e sua eficácia depende do grau de integração com os demais setores. Em provas, é comum aparecer a ideia de que a área de materiais deve atuar de forma sistêmica, com visão do todo e com intenso fluxo de informações entre os setores. A área de produção é a mais diretamente impactada. Falhas na compra, atraso na entrega, problemas de qualidade ou erro na disponibilização dos materiais podem causar paralisação da produção, queda na produtividade e aumento de custos. Sempre que a banca mencionar interrupção da produção por falhas de suprimento, a relação com a administração de materiais está correta.
A área comercial e de vendas também depende da área de materiais. Vendas realizadas sem lastro em capacidade produtiva e disponibilidade de materiais geram promessas que não podem ser cumpridas, prejudicando a credibilidade da organização. A integração entre vendas e materiais evita que se comercialize aquilo que não pode ser produzido e entregue no prazo. A área financeira é impactada diretamente pelas decisões de materiais. Estoques excessivos significam capital parado. Falhas no fornecimento podem reduzir receitas e comprometer o fluxo de caixa. Compras mal planejadas afetam orçamento, custos e resultados financeiros. A área de marketing também depende da área de materiais. Campanhas publicitárias podem fracassar se o produto não estiver disponível para entrega ou para consumo no momento em que a demanda é estimulada. A ideia central que as bancas cobram é que a administração de materiais exige integração, planejamento conjunto e fluxo contínuo de informações entre todos os setores. Sempre que aparecer a afirmação de que a área de materiais deve atuar de forma isolada, essa afirmação estará incorreta. Centralização e descentralização da administração de materiais. Outro tema muito frequente em provas é a forma como a administração de materiais é estruturada dentro da organização. Essa estrutura pode ser centralizada ou descentralizada, e a escolha depende do tipo de organização, do grau de estabilidade do ambiente e das características do processo produtivo. No modelo centralizado, as decisões de planejamento, compras e gestão de materiais ficam concentradas em um único órgão ou unidade. Esse modelo permite planejamento integrado, visão global das necessidades da organização e maior poder de negociação com fornecedores devido ao maior volume de compras. Além disso, facilita a especialização dos profissionais e o controle de custos. As principais vantagens da centralização, que aparecem de forma recorrente em questões, são economia de escala nas compras, maior poder de negociação com fornecedores, planejamento mais integrado, especialização técnica da equipe e maior controle sobre os gastos. As principais desvantagens da centralização são menor agilidade no atendimento de demandas urgentes e menor flexibilidade operacional, já que as decisões precisam passar por uma estrutura mais concentrada e muitas vezes mais burocrática. No modelo descentralizado, cada unidade, setor ou área da organização possui autonomia para realizar suas próprias compras e gerir seus próprios materiais. Esse modelo proporciona maior rapidez no atendimento das demandas, maior proximidade entre o gestor de materiais e o usuário final e maior flexibilidade operacional. As principais vantagens da descentralização são agilidade, flexibilidade e resposta mais rápida às necessidades locais. As principais desvantagens são aumento de custos, perda do poder de negociação com fornecedores, duplicação de estruturas e perda da visão integrada do conjunto da organização. As bancas costumam associar centralização a ambientes estáveis e previsíveis, nos quais é possível planejar melhor e buscar eficiência de custos, e descentralização a ambientes instáveis, dinâmicos e que exigem respostas rápidas. Em cenários previsíveis, a tendência correta é optar por centralização para reduzir custos e estoques. Em cenários instáveis, a tendência correta é valorizar flexibilidade e rapidez, características da descentralização. Questões práticas costumam apresentar situações hipotéticas, como uma indústria com demanda previsível ou uma organização com unidades espalhadas geograficamente. O candidato deve analisar o contexto apresentado. Demanda estável, produção padronizada e foco em redução de custos apontam para a centralização. Demanda variável, múltiplas unidades autônomas e necessidade de rapidez apontam para a descentralização. Resumo conceitual da parte 2. A administração de materiais deve atuar integrada a todas as áreas da organização. Falhas de integração geram desperdícios, custos, atrasos e perda de eficiência. A estrutura da área pode ser centralizada ou descentralizada, sendo que a centralização favorece economia de escala, controle e planejamento integrado, enquanto a descentralização favorece agilidade e flexibilidade. A escolha do modelo depende do contexto organizacional e é exatamente esse tipo de raciocínio que as bancas FGV e FEPESE cobram nas provas.
Na próxima parte serão aprofundados os conceitos de nível de serviço, indicadores de desempenho e os dilemas entre custo, estoque e atendimento das demandas, que são temas altamente cobrados em questões objetivas. Parte 3. Nível de serviço como indicador central da administração de materiais. O nível de serviço é um dos conceitos mais cobrados em provas de administração de materiais, especialmente por bancas como FGV e FEPESE. Trata-se de um indicador de desempenho que mede o grau de atendimento das solicitações de materiais realizadas pelos usuários internos ou clientes da organização. O nível de serviço pode ser definido como o percentual de pedidos ou requisições de materiais que são atendidos de forma satisfatória pela área de materiais. Atendimento satisfatório significa que o material foi entregue na quantidade correta, no prazo correto, no local correto e com qualidade adequada. A fórmula conceitual do nível de serviço é a razão entre o número de requisições atendidas satisfatoriamente e o número total de requisições realizadas. Sempre que a banca apresentar cálculos, a lógica será essa. Quanto maior o número de requisições atendidas em relação ao total de requisições, maior será o nível de serviço. A requisição de materiais é um instrumento formal por meio do qual os setores solicitam materiais ao almoxarifado ou ao responsável pelo suprimento. Trata-se do pedido interno que sinaliza a necessidade de reposição ou fornecimento de determinado item. Em provas, é comum aparecer a associação entre nível de serviço e atendimento das requisições. Relação entre nível de serviço e estoques. Existe uma tensão permanente entre a busca por estoques baixos e a manutenção de um alto nível de serviço. Estoques elevados tendem a facilitar o atendimento das requisições, aumentando o nível de serviço, mas geram custos elevados de capital imobilizado, armazenagem, seguro, perdas e obsolescência. Estoques muito baixos reduzem custos, mas aumentam o risco de falta de materiais, o que compromete o atendimento das requisições e reduz o nível de serviço. Esse dilema é central na administração de materiais e aparece com frequência em questões teóricas e situacionais. Por essa razão, surge o conceito de estoque de segurança, também chamado de estoque mínimo. O estoque de segurança existe para proteger a organização contra incertezas, como aumento inesperado da demanda, atraso na entrega por parte do fornecedor, problemas logísticos ou falhas operacionais. Sua função é evitar que a operação seja paralisada quando ocorrem variações não previstas no planejamento. O estoque de segurança não é excesso de material, mas sim uma reserva estratégica calculada para manter a continuidade do processo produtivo ou do serviço. Bancas costumam cobrar esse conceito, principalmente quando relacionam o nível de serviço com risco de ruptura de estoque. Just-in-time e o conceito de estoque mínimo. O sistema Just-in-time representa um modelo teórico no qual os materiais chegam exatamente no momento em que serão utilizados, com estoques tendendo a zero. Esse modelo busca eliminar desperdícios e reduzir custos, mas depende de alto grau de confiabilidade dos fornecedores, estabilidade da demanda e processos extremamente bem controlados. Em provas, o Just-in-time costuma aparecer como referência conceitual para reforçar a ideia de redução de estoques e aumento de eficiência, ainda que o próprio material reconheça que, na prática, sempre haverá algum nível de estoque de segurança. Custo versus nível de serviço. Outro ponto essencial cobrado em prova é que níveis mais altos de serviço implicam custos mais elevados. Atender 100% das requisições pode exigir estoques elevados, múltiplos fornecedores, contratos mais caros e estruturas logísticas mais complexas. Por isso, o objetivo da administração de materiais não é necessariamente atingir o maior nível de serviço possível, mas sim o nível de serviço mais adequado à estratégia da organização, equilibrando custo e benefício. Em empresas privadas, esse equilíbrio busca maximizar a lucratividade. No setor público, busca maximizar o atendimento ao interesse público dentro dos limites da economicidade. O administrador de materiais deve ser capaz de operar com estoques reduzidos, controlando custos, e ao mesmo tempo manter um nível de serviço suficientemente alto para garantir a continuidade das atividades. Esse equilíbrio entre eficiência econômica e atendimento adequado das demandas é um dos principais desafios da área.
Indicadores de desempenho na administração de materiais. O nível de serviço é o indicador mais destacado, mas não é o único. Indicadores de desempenho são instrumentos que permitem avaliar se a gestão de materiais está alcançando seus objetivos e permitem corrigir desvios quando necessário. As bancas costumam associar indicadores de desempenho à capacidade de controle gerencial. Sempre que aparecer a ideia de que indicadores servem para medir resultados, identificar problemas e apoiar decisões de melhoria, essa abordagem estará correta. É importante diferenciar nível de serviço de outros indicadores clássicos que também aparecem em prova, como giro de estoque, cobertura de estoque e custo de manutenção de estoque. Muitas questões exploram confusão entre esses conceitos. Giro de estoque está relacionado ao número de vezes que o estoque é renovado em determinado período. Não se confunde com nível de serviço. Cobertura de estoque está relacionada ao tempo que o estoque atual consegue atender à demanda média. Também não se confunde com nível de serviço. Sempre que a banca descrever o nível de serviço como relação entre requisições atendidas e requisições efetuadas, essa definição estará correta. Quando associar nível de serviço a tempo de cobertura, número de renovações do estoque ou custo de estoque, a afirmativa estará incorreta. Encerramento da parte 3. Nesta parte foram aprofundados os conceitos de nível de serviço, requisição de materiais, estoque de segurança e a relação entre custo, estoque e atendimento das demandas. Esses conteúdos são altamente recorrentes em provas e formam o núcleo das questões de interpretação e aplicação prática. Na próxima parte serão abordados os fundamentos de ética em administração de materiais e tendências da área, além da consolidação final dos conteúdos mais cobrados. Parte 4. Ética aplicada à administração de materiais. A ética na administração de materiais é um tema que, embora pareça teórico, aparece em provas com enfoque prático e situacional. Ética pode ser compreendida como conjunto de valores, princípios e padrões de conduta que orientam o comportamento humano em sociedade e no ambiente profissional. No contexto organizacional, a ética profissional contribui para a confiança, a credibilidade, a transparência e a qualidade das relações. No setor público, esse tema é ainda mais sensível, pois envolve o uso de recursos públicos e a observância de princípios como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Na administração de materiais, a ética ganha importância especial porque a área lida diretamente com fornecedores, contratos, compras, negociações, especificações técnicas e decisões que envolvem grandes volumes de recursos financeiros. As bancas costumam cobrar a compreensão de que o gestor de materiais deve atuar com integridade, transparência e responsabilidade. Um ponto central cobrado em prova é a necessidade de relações éticas e duradouras entre compradores e fornecedores. A administração de materiais eficiente não se baseia em relações oportunistas e predatórias, mas sim em relações equilibradas, cooperativas e sustentáveis. A ideia de relações do tipo ganha-ganha é frequentemente associada à conduta ética na cadeia de suprimentos. A busca contínua por redução de custos não pode justificar práticas antiéticas, como favorecimento indevido de fornecedores, manipulação de informações, recebimento de vantagens pessoais, direcionamento de especificações técnicas ou qualquer forma de corrupção. Sempre que uma questão associar ética em materiais à transparência, equidade, profissionalismo e respeito às normas, essa associação estará correta. A conduta ética também envolve respeito aos usuários internos, clareza na comunicação, responsabilidade no controle de estoques, zelo pelo patrimônio e compromisso com a boa gestão dos recursos. Em provas, quando a banca descreve o gestor de materiais como alguém que deve preservar relações de confiança, agir com clareza e buscar o equilíbrio entre os interesses da organização, dos fornecedores e dos clientes, o caminho é reconhecer essa postura como ética e adequada. Tendências em administração de materiais e logística. As bancas também exploram tendências modernas da área, especialmente quando querem diferenciar uma visão operacional limitada de uma visão estratégica da administração de materiais. Uma tendência importante é a visão da cadeia de suprimentos como um sistema integrado.
A administração de materiais deixa de ser apenas um setor operacional e passa a ser vista como parte estratégica da organização, capaz de gerar vantagem competitiva por meio da redução de custos, melhoria do nível de serviço e integração com parceiros externos. Outra tendência é o fortalecimento do conceito de gestão da cadeia de suprimentos, no qual se busca integrar fornecedores, produtores, distribuidores e clientes finais em um fluxo coordenado de materiais, informações e recursos financeiros. A utilização de tecnologia da informação na gestão de materiais é uma tendência amplamente cobrada. Sistemas informatizados de gestão empresarial, sistemas integrados de controle de estoque, rastreabilidade de materiais e automação de processos logísticos são exemplos dessa evolução. Em prova, sempre que a tecnologia aparecer associada à melhoria de controle, integração e eficiência, a abordagem tende a estar correta. A redução de estoques, a busca por operações mais enxutas e a valorização de práticas inspiradas em modelos como Just-in-Time também aparecem como tendências, sempre associadas à busca por eficiência e eliminação de desperdícios. Sustentabilidade também começa a aparecer como tendência em algumas provas, relacionada ao uso responsável de recursos, redução de desperdícios, reaproveitamento de materiais e preocupação com impactos ambientais da cadeia logística. Consolidação dos pontos mais cobrados em prova. A administração de materiais é frequentemente cobrada por meio de conceitos fundamentais. As bancas valorizam definições claras, compreensão dos objetivos da área e capacidade de aplicar os conceitos em situações práticas. A diferença entre recursos materiais e recursos patrimoniais é um dos pontos mais recorrentes. Materiais são não permanentes. Patrimônio é permanente. A definição de administração de materiais como garantia de quantidade, qualidade, prazo e local corretos ao menor custo possível é central em praticamente todas as bancas. A ideia de integração entre setores é essencial. Questões que afirmam que a área de materiais atua isoladamente estão erradas. Questões que reforçam a necessidade de integração estão corretas. Centralização está associada à economia de escala, controle e planejamento integrado. Descentralização está associada à agilidade e flexibilidade. A banca normalmente apresenta um contexto e espera que o candidato escolha o modelo mais adequado. Nível de serviço é o percentual de requisições atendidas satisfatoriamente. Não se confunde com giro de estoque nem com cobertura de estoque. Estoque de segurança é proteção contra incertezas e não desperdício. Ética em materiais está relacionada à transparência, integridade, relações equilibradas com fornecedores e responsabilidade no uso de recursos. Encerramento da parte 4. Com esta parte, o documento consolida os principais fundamentos teóricos cobrados em concursos. Caso você deseje, posso continuar com uma parte 5 dedicada exclusivamente a transformar esse conteúdo em uma síntese final ainda mais direcionada para a resolução de questões, com abordagem típica de FGV e FEPESE e interpretação dos padrões de cobrança dessas bancas. Parte 5. Revisão estratégica direcionada para provas das bancas FGV e FEPESE. Esta parte foi elaborada com foco direto em desempenho em prova. O objetivo é consolidar a base teórica já apresentada e traduzir o conteúdo em padrões de cobrança, armadilhas comuns e lógica de resolução típica das bancas FGV e FEPESE. Padrões de cobrança mais frequentes. As questões dessas bancas raramente exigem memorização isolada de termos técnicos. O que mais aparece são enunciados descritivos que apresentam uma situação organizacional e pedem que o candidato reconheça o conceito correto envolvido. É comum a banca descrever um cenário como falta de material paralisando a produção, atraso de fornecedor afetando vendas, excesso de estoque gerando custo financeiro ou conflito entre compras e produção. Em praticamente todos esses casos, a resposta correta estará associada a falhas na administração de materiais, falta de integração entre áreas, planejamento inadequado ou ausência de controle de estoques. Quando a banca descreve a administração de materiais como atividade responsável por garantir fornecimento no momento certo, no local certo, na quantidade correta e com qualidade adequada,
Essa definição está correta e representa o núcleo conceitual da disciplina. Armadilhas frequentes em prova. Uma armadilha muito comum é confundir administração de materiais com atividades isoladas como arquivologia, protocolo ou simples distribuição. Sempre que o enunciado tentar reduzir a área de materiais a uma função operacional restrita, como apenas armazenar ou apenas comprar, a alternativa estará errada. Outra armadilha recorrente é confundir nível de serviço com outros indicadores. Sempre que a banca associar nível de serviço a giro de estoque, cobertura de estoque ou custo médio de estocagem, a afirmação estará incorreta. Nível de serviço sempre está ligado ao percentual de requisições atendidas satisfatoriamente. Também é comum a banca tentar confundir estoque de segurança com desperdício. Estoque de segurança não é excesso. Ele é uma proteção contra incertezas. Questões que tratam o estoque mínimo como erro de gestão tendem a estar incorretas. Diferença entre recursos materiais e patrimoniais é uma cobrança clássica. Se a alternativa disser que material é permanente, está errada. Se disser que patrimônio é consumido na produção, está errada. O critério é sempre permanência versus não permanência. Interpretação de questões situacionais. As bancas gostam de apresentar pequenos estudos de caso. Por exemplo, uma organização com mercado estável, produção previsível e foco em redução de custos. Nesse caso, a resposta correta tende a privilegiar centralização das compras, planejamento integrado e estoques controlados. Outro exemplo comum é uma organização com múltiplas unidades geograficamente distribuídas, demandas variáveis e necessidade de resposta rápida. Nesse caso, a resposta correta tende a valorizar descentralização, flexibilidade e autonomia local. Quando o enunciado fala em conflito entre vendas e produção, normalmente o problema central é falta de integração entre áreas. A resposta correta quase sempre envolve planejamento integrado, compartilhamento de informações e visão sistêmica da cadeia de suprimentos. Quando o enunciado menciona capital parado em estoque, custos financeiros elevados e excesso de materiais armazenados, o conceito central é ineficiência na gestão de estoques e necessidade de racionalização dos níveis de material. Quando o enunciado menciona paralisação de atividades por falta de material, o conceito central é falha no planejamento da demanda, falha na reposição de estoques ou ausência de estoque de segurança adequado. Conceitos que garantem alto índice de acerto. Para alcançar um desempenho acima de 80% em provas, alguns conceitos precisam estar absolutamente dominados. Administração de materiais é gestão do fluxo de materiais ao longo da cadeia produtiva, com foco em eficiência, atendimento das demandas e minimização de custos. O objetivo central é garantir fornecimento na quantidade correta, no local correto, no momento correto e com qualidade adequada, ao menor custo possível. Materiais são recursos não permanentes. Patrimônio é composto por bens permanentes. Nível de serviço é percentual de requisições atendidas satisfatoriamente. Estoque de segurança protege contra incertezas e evita paralisação da operação. Centralização favorece economia de escala, controle e planejamento integrado. Descentralização favorece agilidade e flexibilidade. A administração de materiais exige integração com produção, vendas, finanças, marketing e demais áreas. Isolamento da área é sempre erro conceitual. Fechamento pedagógico do material. Se você dominar todos os conceitos apresentados desde a parte 1 até esta parte 5, terá base teórica suficiente para resolver a ampla maioria das questões objetivas de administração de materiais cobradas por FGV e FEPESE. O conteúdo construído neste documento cobre exatamente os pontos que as bancas mais exploram: definições fundamentais, lógica de funcionamento da área, aplicação prática em cenários organizacionais e interpretação de situações-problema. Caso deseje, posso acrescentar ainda uma parte 6 exclusivamente com simulação de questões inéditas no estilo FGV e FEPESE, acompanhadas de comentários pedagógicos, para transformar este material em um treino prático completo.